Fala aí, pessoal. Vamos aí para esse mais encontro comigo, com o Anderson, né? Então vamos aí trabalhar agora com a União Ibérica, onde a gente vai trabalhar de que maneira? Cara, a União Ibérica é um tema interessante porque eu consigo puxar a gama de invasões estrangeiras. Claro que tem uma invasão que está fora da União Ibérica, que eu poderia até ter colocado em governo geral, que é a invasão francesa. Mas a gente aproveita para analisar todo o escopo. Tem até os organogramas que eu vou jogar, se já não joguei para vocês nessas aulas, tá? Então dê uma olhada nesse material adicional também. Se eu não terminei, eu vou terminar em breve. Então, assim, você tem as invasões estrangeiras que acontecem nesse período, a França equinocial, a invasão holandesa em Salvador e em Pernambuco, que vai tomar o Nordeste brasileiro. Você tem a França Antártica, que aconteceu no governo geral, da atuação ali do Duarte da Costa do Mendes Sá, que é o que foge do período da União Ibérica. Mas a União Ibérica em si é um período de 1580 a 1640, associado ao problema na linha de sucessão portuguesa. A família de Avis ela deixa de existir. Você tem o caso do jovem Dom Sebastião, né? Rei de Portugal, que desaparece na Batalha de Alcácer Quibir, uma batalha que tem até no jogo Age of Empires 3, que eu precisava jogar essa batalha para ver alguns elementos dessa batalha. Se não me engano, você joga com as forças árabes, né? E isso faz com que você vença os portugueses, e os portugueses têm esse problema na linha de sucessão, né? Por conta do Dom Sebastião, que não tinha filhos, não tinha irmãos, era muito novo. Aí o que que acontece? Foram lá buscar o tio-avô dele, o cardeal Dom Henrique. Cara, o cardeal Dom Henrique era o quinto ou era o sétimo na geração dele, então nunca se imaginaria que ele seria rei de Portugal. E olha só, ele virou rei. E aí tem a história de que ele teria pedido até autorização pro Papa na época para se casar, não recebeu autorização, não pôde ter filhos, não teve filhos. E quando o cardeal Dom Henrique, governou de 78 a 80, morre, aí, meu irmão, está um caminho aberto para o Felipe II, né, o rei de Espanha, assumir Portugal como Felipe I, né? E vem toda aquela frase, né? Lo heredé, lo comprei, lo conquisté. E o que que acontece? O Felipe II, ele vai alegar que ele era tio do Dom Sebastião, então teria direito ao trono, mas ele é espanhol, nasceu na Espanha. Ele é neto do rei de Portugal que descobriu o Brasil, né? Durante a gestão do Dom Manuel, e sobrinho do Dom João III, aí vem Dom Sebastião, e Dom Sebastião morre muito cedo, e aí o Felipe II alega isso. Lo compré, no sentido de que a burguesia portuguesa aceita o Felipe II, acreditando que iria se beneficiar, o que não é verdade. Você vai ter alguns problemas para Portugal no final da União Ibérica, com Felipe II da União Ibérica e Felipe III da União Ibérica, que seriam Felipe IV, Felipe III e IV, respectivamente. E lo conquistei porque houve a organização de famílias reais em Portugal querendo resistir à presença de Filipe II. Se não me engano, o prior do Crato. E teria se posicionado contra essa anexação feita pela Espanha, né, e teria até lutado, né, organizado tropas, e o Filipe II conseguiu vencer o prior do Crato, né, aquele que seria um possível descendente da coroa portuguesa, e com isso o Filipe II dá início àquele período conhecido como União Ibérica, que tem ponto positivo nessa história, porque se o Brasil é do tamanho que ele é consequência da União Ibérica, e tem ponto negativo, que é o fato de que você vai ter as invasões holandesas, porque os holandeses são inimigos da Espanha, e aí Portugal, que tinha relações até positivas com os comerciantes flamencos, vai ter o território brasileiro invadido, né? Claro, a gestão União Ibérica, então a gente pode alegar que era posse de Filipe II, que era posse espanhola, então os holandeses, os flamencos, retalharam contra o que o próprio Filipe II fez, que foi, após a União Ibérica, bloquear o comércio de açúcar, boicotar esse comércio aos holandeses, que faziam aquele comércio triangular. Aí você tem como consequência o quê? A invasão holandesa no Nordeste. Mas eu posso ver um ponto positivo nessa história, que é o quê? Você tem a formação de um novo Estado, a União Ibérica, onde a coroa espanhola suprime a coroa portuguesa, você vai anexar Portugal, né? Você vai ter o juramento de Tomar, que Felipe II vai alegar que vai respeitar, mas o terceiro e quarto já vai começar a abandonar essa porra, né? Já vai ter um abandono disso.
E por isso vai incomodar a ponto de que lá em 1640 você vai ter a guerra de restauração com a Casa Bragança, com Dom João IV, e vai a guerra de restauração de Portugal e Espanha. Mas assim, o Felipe II, ele anexa, e com isso eu posso dizer que virtualmente abandonei Tordesilhas. Esse abandono virtual de Tordesilhas é positivo para a expansão territorial, para algo que já estava acontecendo, que era o avanço além de Tordesilhas de Bandeirantes. Final do 16, isso torna comum, e aí isso favorece a expansão territorial, que é o vídeo subsequente. Nos próximos vídeos vai ter expansão territorial e tratado de limites, e depois mineração e outros temas seguintes de história do Brasil. Então, assim, a gente trabalhou bem com a União Ibérica, e a União Ibérica, a principal consequência negativa com essas invasões holandesas é pensar que o monopólio de produção açucareira vai cair, porque a Holanda vai aprender no Nordeste e vai levar isso para as Antilhas, né? Isso vai gerar prejuízo para as relações comerciais portuguesas. Além do fato de Portugal perder o contato com o Oriente, né, após a União Ibérica. Então eu fiz um panorama maneiríssimo sobre a União Ibérica. Acredito que isso vai ajudar muito vocês a lembrarem o que está acontecendo. Né? Um último detalhe é que após a União Ibérica, eu crio o Conselho Ultramarino, em que eu aumento o arroxo colonial sobre a realidade brasileira. E isso vai começar a dar início de revoltas nativistas, né? Vai aqui, Conselho Ultramarino, 1642, e tirando a aclamação do Amador Bueno, todas as outras revoltas vieram depois do Conselho Ultramarino. É interessante, né? 9 revoltas após o Conselho Ultramarino. Então, falei bonito, falei bastante, vamos seguir.